Pronto, pessoal. Estão me ouvindo e visualizando a minha tela agora? Sim, professor. Peço desculpa que a câmera aqui parou de funcionar, o rapaz teve que trocar, a gente teve que perder esse tempo inicial aqui. Mas agora nós daremos continuidade ao assunto que nós estávamos conduzindo na aula passada. Então, nós estamos falando aqui de uma disciplina chamada Saúde e Meio Ambiente. Nós temos trabalhado exaustivamente sobre esses conceitos iniciais, né, sobre saúde, sobre ambiente, para que nós possamos, como enfermeiros ou alunos da área de enfermagem, nos inserir dentro desse contexto. Primeiro, de entendimento do o que viria a ser saúde, depois de conhecer esses diversos ambientes, para que depois nós, como esses profissionais enfermeiros, possamos nos situar dentro desse ambiente, desses diversos ambientes, conhecer esses ambientes para poder manipulá-lo, para fazer intervenção, assim como nós vimos na aula passada, quando nós conversávamos sobre os microambientes, e aqui falando do microambiente corporal. Então, na aula passada, nós vimos que o microambiente é um compartimento, uma região, um local, onde apresenta condições ambientais específicas. E nós vimos que esse conceito de microambiente, ele se aplica dentro do nosso objeto de trabalho, que é o ser humano. Nós vimos na aula passada que eu tenho microambientes corporais, por exemplo. Então, um ambiente pulmonar é um microambiente diferente de uma outra parte do meu corpo. Então, por que é um microambiente? Porque lá dentro do pulmão tem condições específicas, tem fatores específicos, e esses fatores específicos caracterizam um microambiente. Então, eu preciso conhecer esses microambientes corporais, que, como eu falei na aula passada, não é papel da minha disciplina, mas dentro do curso de vocês, tem disciplinas que tratarão a respeito dessa questão aí, desses microambientes corporais. Talvez não sobre esse mesmo aspecto, por exemplo, eles não vão falar que é o microambiente, mas vão tratar daquele órgão específico, daquele sistema específico, e aí vocês precisam entender que quando falar de um sistema nervoso, quando falar de um sistema respiratório, de um sistema digestivo, os professores estão falando de microambientes diferentes, porque se nós formos comparar entre eles, nós temos condições diferentes em cada local desse. Dentro da nossa área, esse entendimento de microambiente, como eu falei, é importante eu conhecê-lo, porque sou eu que vou manipular, sou eu que irei fazer intervenções dentro desse ambiente em determinadas situações. Então, nós vimos aqui, numa determinada pneumonia, uma patologia que acomete o microambiente pulmonar, e eu preciso, como enfermeiro, entender esse microambiente, porque eu que vou fazer algumas intervenções aí nesse local para tentar voltar esse microambiente à homeostase, visto que nessa situação que eu estou falando, ele está sendo acometido por uma patologia, por um processo infeccioso, e que vai causar aqui distúrbios dentro desse microambiente, com possíveis prejuízos, com possíveis danos teciduais. O conhecimento de microambiente, como eu falei para vocês, ela está muito arraigada dentro da área da enfermagem, porque, como eu falei para vocês, quando eu aprendo tecnicamente a administração de medicamentos injetáveis, por exemplo, eu vejo tecnicamente que eu administro esses medicamentos de determinada forma, que foi nesse ponto que nós terminamos de falar na aula passada. Eu preciso conhecer a técnica, mas eu preciso também saber por que eu estou aplicando aquela técnica. Então, aqui no caso de administrações de medicamentos, nós vimos que eles podem ser aplicados em diversos ambientes, e deixar o medicamento, o fármaco, em um microambiente desse aqui, não é aleatoriamente, né? Eu tenho um objetivo. Então, quando eu faço uma administração de um fármaco intramuscular, eu tenho um objetivo. Quando eu faço administração subcutânea, eu tenho um objetivo. Intravenoso, intradérmica, todos eu tenho um objetivo específico. Então, o que eu terminei
pedindo para vocês na aula passada é que é lógico que eu preciso conhecer a técnica, como é feito, mas eu preciso saber o que é que está por trás dessa técnica, por que que eu utilizo essa técnica. E deixar os fármacos em determinado ambiente tem um objetivo. E esse objetivo é porque este microambiente, ele me dará respostas, ele me dará repercussões que eu busco. Então, quando eu administro, por exemplo, um medicamento, um fármaco, num ambiente intravenoso, é porque eu espero uma resposta mais rápida desse medicamento. Então, dentro da área de vocês, isso aqui é muito comum. As vias de administração de medicamentos que nós vamos trabalhar, que está muito relacionado com a questão do microambiente, que é isso que nós estamos conversando. Então, quando eu faço uma administração intravenosa ou endovenosa, é porque eu tenho um objetivo. É porque eu conheço este microambiente endovenoso, né, do sistema circulatório, porque eu sei se eu deixar o fármaco neste ambiente, ele vai ter uma repercussão, uma ação rápida, vista que neste microambiente da corrente sanguínea, a circulação deste fármaco que eu administrei, ela vai circular muito mais rápido, ela vai estar presente sistemicamente muito mais rápido, e é por isso que eu faço essas administrações endovenosas. Eu quero uma resposta rápida. Uma outra situação em que eu vejo essa questão da resposta rápida com este microambiente endovenoso é quando eu tenho uma parada cardíaca, por exemplo, uma parada cardiorrespiratória, em que eu administro as drogas, não administro no músculo, não administro no subcutâneo, não administro intradérmica, não. Eu administro diretamente no microambiente corrente sanguínea, porque essas drogas precisam agir sobre um órgão específico, que é o coração, por exemplo, para ele voltar a funcionar novamente, né? Pulsar novamente e impulsionar o sangue novamente. Então, vocês já imaginaram uma droga estimulatória dos batimentos cardíacos, como, por exemplo, a adrenalina, a atropina, fosse administrada no ambiente muscular? Até esse medicamento ser absorvido, passar para a corrente sanguínea, para ter acesso àquele músculo cardíaco, isso demoraria muito tempo. E aí eu não teria a resposta que eu desejo naquele local. Então, quando eu digo que o enfermeiro precisa entender o que é, entender o ambiente, os tipos de ambiente, é porque ele vai trabalhar com todos esses ambientes. E todos os ambientes que nós trouxemos aqui para vocês são ambientes em que você vai atuar. Você vai atuar no meio ambiente, e nós vamos, em determinado momento, mostrar como é que o enfermeiro vai atuar dentro dessa área, como é que ele precisa conhecer e quais são as intervenções que ele pode fazer dentro desse ambiente. Né? Então, isso aqui é só para vocês terem aqui uma ideia de como é que isso vai se processar. Por que que eu preciso conhecer esses microambientes? E, primeiro, para não olhar de forma técnica. Segundo, ao conhecer esses ambientes, eu posso utilizá-los e manipulá-los adequadamente, dependendo do objetivo que eu tenho. E aí nós vamos falar aqui, já agora trazendo, veja só, o conceito de microambiente, ele se faz presente tanto no meio ambiente, quanto na estrutura hospitalar. Então, por exemplo, um isolamento, uma sala, um quarto isolado, onde eu coloco meus pacientes com doenças infecto-contagiosas, por exemplo, é um microambiente. Tá? Mas aqui o que eu quero falar para vocês é sobre este microambiente na área de enfermagem, trazendo aqui para dentro do ser humano, para dentro de uma atividade que nós praticamos cotidianamente aqui dentro da enfermagem, que é as vias de administração desses medicamentos. Tá? Então, é um tópico, é um ponto importante em que se faz presente cotidianamente. Então, o enfermeiro, dependendo do ambiente que ele se encontra, ele pode prescrever medicamentos. Dependendo do ambiente que ele se encontra, ele pode fazer o aprazamento de medicamentos. Ele pode fazer a administração desses medicamentos. E aí, pegando essa perspectiva, essa atividade, isso que nós fazemos muito dentro da área de enfermagem, nós precisamos juntar isso com
o conceito de microambiente que nós vimos lá, para ver quais são as repercussões. Então, eu vou falar aqui de algumas vias de administração de medicamentos que são microambientes em que eu vou administrar determinado medicamento. Então, onde é que se faz presente esse microambiente na área de enfermagem? Se faz presente aqui dentro dessa perspectiva que nós vamos trabalhar agora, que são as vias de administração de medicamento. E como nós acabamos de ver, as vias de administração, ou seja, o local onde eu deixo este medicamento, este fármaco, ele é um microambiente. E nós vamos ver por que é que eu deixo esses medicamentos nesse microambiente. Então, uma das principais vias de administração desses medicamentos é a via oral, que é a administração do fármaco, do medicamento, pela boca. E aí eu tenho diversas apresentações desses fármacos: comprimidos, cápsulas, pílulas, solução líquida. Eu vou administrar esses medicamentos sobre essas diversas formas de apresentação que eu vou ter. Qual é o objetivo? O objetivo, ao administrar por esta via, é acessar um microambiente chamado intestino, que é lá onde vai ocorrer a absorção deste medicamento que eu administrei. Então, é lá no intestino delgado que este medicamento vai ser absorvido. Então, veja só, eu acesso este microambiente gastrointestinal, né, que é aqui o intestino delgado, via a boca, já que eu tenho o acesso através da via oral. Então, por isso que eu administro, mas o meu objetivo é que este fármaco ele chegue neste ambiente específico onde eu quero que ocorra a sua absorção. O sistema gastrointestinal, a funcionalidade dele é fazer a absorção, na verdade, o processamento, né, a quebra, a transformação desses medicamentos, transformar algo complexo em algo mais simples. O nosso sistema gastrointestinal ele faz isso, principalmente na principal função dele. Veja só, o sistema gastrointestinal não tem a função de absorção de medicamentos. O sistema gastrointestinal ele tem a funcionalidade de quem? De digerir, de processar alimentos. E esses alimentos eles são absorvidos, né? Na verdade, os seus componentes são absorvidos para a corrente sanguínea. Então, quando eu vou me alimentar de um bife, por exemplo, isso nós estudamos muito lá no início, né? Nosso ensino médio, ensino fundamental, enfim. Nós estudamos lá que a digestão ela começa na boca, onde eu faço a quebra deste alimento de forma mecânica. Na minha própria boca eu já tenho enzimas digestivas, como a pitialina, por exemplo, que já vai quebrando algumas substâncias. Depois do decorrer do meu sistema gastrointestinal, ele vai lá para o estômago, onde é um ambiente ácido e onde vai acontecer a digestão. Quando eu digo digestão, pessoal, estou falando de quebras de coisas complexas em coisas mais simples. E são essas enzimas, primeiro mecanicamente, eu peguei um fragmento de carne, triturei ele mecanicamente com meus dentes. Esse composto triturado, já agora tenho enzimas da minha saliva que já agem sobre ele. Depois que eu degluti, na região gástrica, eu vou ter ação de enzimas e de um ambiente bastante ácido, em que vai continuar a digestão dessas substâncias. E quando chegar lá na região dos intestinos, intestino delgado e intestino grosso, primeiro o delgado, né, depois o grosso, lá também é um novo ambiente onde essa digestão vai estar acontecendo. Então, quando um alimento chega na região do intestino delgado, ele já está bem processado. Então, por exemplo, a proteína, ela já vai estar quebrada e já vai estar os aminoácidos separados. E agora esses aminoácidos, esses lipídios, essas vitaminas presentes no alimento que nós ingerimos, será absorvido para a corrente sanguínea. Então, eu estou falando isso para vocês porque quando eu conheço que o meu sistema gastrointestinal faz isso, o que é que eu estou fazendo? Eu estou conhecendo o microambiente gastrointestinal.
E ao conhecê-lo, eu posso utilizar ao meu favor dentro da minha área, que é aqui no caso da administração de medicamentos. Então, quando eu administro esse medicamento via oral, o que é que eu vou fazer? Eu vou usar esse mecanismo do sistema digestivo, agora não mais para absorção de nutrientes, né? Para absorção do fármaco que eu quero, que eu estou utilizando. Para o fármaco que eu estou utilizando para um determinado objetivo. Então vamos imaginar que eu tenho uma pneumonia. Eu pego esse, então eu vou administrar, então vamos lá, uma tuberculose. Vou pegar uma coisa assim bem mais palpável dos nossos dia a dia. Para a tuberculose, onde é que ela está acontecendo? Está acontecendo lá no ambiente pulmonar. Mas eu não pego um medicamento e coloco lá dentro do pulmão. Não é isso que eu faço. Não. Eu pego o medicamento, vou administrar via oral, é uma das formas que tem, administro via oral. Esse medicamento vai passar por todo esse caminho, né? Vai ser absorvido, vai ser quebrado esse comprimido aqui. Quando chegar lá no intestino delgado, ele já vai estar desfeito, né? As substâncias do fármaco já vão estar liberadas. E agora essas substâncias serão absorvidas. Para onde? Para a corrente sanguínea. E ao ser absorvido para a corrente sanguínea, nós já chegamos a comentar algum momento aqui, que a corrente sanguínea, que o sangue, ele está presente em toda e qualquer parte do meu corpo. Ele circula, ele se faz presente em qualquer parte do meu corpo. E esse medicamento, ao passar para a corrente sanguínea, é lógico que agora ele vai circular lá pelo pulmão, onde está acontecendo aquela infecção, no caso aqui, que é a tuberculose. E agora esse medicamento absorvido pelo intestino e está presente na corrente sanguínea, essa substância vai agir sobre o micro-organismo que está causando aquele processo infeccioso. Então vejam só, a administração via oral é uma forma indireta, no caso da infecção pulmonar, de eu ter acesso ao sistema do trato respiratório, no caso o pulmão. Então eu administro a medicação, ele é quebrado nas moléculas menores, ele é absorvido para a corrente sanguínea, e esse sangue, ao passar pelo pulmão, vai levar esses fármacos para ter ação sobre o agente causador do processo infeccioso. Então vejam que esta atividade que parece simples e que nós fazemos corriqueiramente no nosso dia, ela tem por trás disso uma gama de conhecimentos de ambiente, de microambientes, como nós vimos, o gastrointestinal, saber que ele absorve, de conhecimento do microambiente, corrente sanguínea, de saber que uma substância que cai na corrente sanguínea circula por todo o nosso corpo, e do microambiente pulmonar, de saber que essas substâncias presentes na corrente sanguínea agora, elas estarão presentes lá no ambiente pulmonar. Então vejam, eu não quero que vocês aprendam tecnicamente. É importante aprender a técnica, mas é preciso entender o que é que está por trás dessa questão. Então, a partir de agora, quando nós formos administrar um medicamento via oral, nós sabemos que tem um determinado objetivo com isso. O tempo de absorção desse medicamento, ele também vai ser diferente. E se vocês já observaram, eu tenho comprimidos, por exemplo, que nós chamamos de comprimidos revestidos. Então, o fármaco está aqui dentro desse comprimido, mas essa película que reveste, ela não é fármaco. Ela é um açúcar, ela é amido, ela é uma outra substância. Por que eu faço isso? Porque quando eu administro o medicamento com um envoltório, eu impeço, por exemplo, que a digestão quebre ou destrua, por exemplo, esse meu fármaco que está aqui dentro desse comprimido. Então, ao revestir, veja só, quando a gente diz para o paciente, olha, não mastigue este comprimido. Por quê? Porque se eu mastigar, o que eu estou fazendo? Eu já estou quebrando, né, esta proteção que eu tenho do meu fármaco. Nós vimos, e eu falei ainda há pouco aqui, que na minha boca já tenho enzimas que vão digerir algumas substâncias. Então, quando eu mastigo esse comprimido, o que vai fazer? A absorção dele, ou o processamento dele, já vai acontecer desde a cavidade oral. De repente, esse fármaco
que foi mastigado, quando chegar lá no ambiente ácido do estômago, talvez essa substância seja desativada, né? E aí o fármaco perde a sua funcionalidade. Então, a indústria farmacêutica, ela também tem esse conhecimento que nós estamos conversando aqui. Então, quando eles fazem determinados comprimidos, que eles querem, por exemplo, que aconteça absorção num ponto específico do sistema gastrointestinal, eles fazem esse revestimento para que as enzimas da cavidade oral, para que as enzimas da cavidade digestiva não quebrem, não destrua esse fármaco. Eles querem que o fármaco chegue lá no local de absorção, que é o intestino delgado, e chegue a molécula íntegra, para agora essa molécula sair do gastrointestinal e passar para a corrente sanguínea e ter acesso ao local onde está ocorrendo a infecção. Então, a indústria farmacêutica ela também pensa nisso, por isso ela desenvolve essas repercussões, essas formas de fazer o medicamento. Então, veja que aqui tem uma gama de conhecimento disso que a gente está conversando. É conhecer o microambiente, é saber como funciona esse microambiente na questão de absorção, por exemplo, e agora eu utilizo esse conhecimento dentro da minha área. Então, eu administro um medicamento dessa forma. É bem verdade que isso depende muito da situação também. Então, veja só, muitas vezes, vamos tentar imaginar situações aqui em que eu me vejo contra a parede para tomar uma determinada situação. Uma criança, por exemplo, não teria a capacidade de deglutir um comprimido, por exemplo. Se você já viu o comprimido que é usado, por exemplo, para o tratamento de tuberculose, ele é um comprimido imenso, grande. E aí uma criança não tem condições de deglutir isso. Aí eu esbarro nesse ponto agora. E agora? Se eu triturar este comprimido, o que vai acontecer? Talvez eu prejudique na qualidade desse fármaco, na absorção desse fármaco. Talvez quando ele chegue lá no intestino delgado da criança, ele já não esteja na quantidade adequada, né? Então eu tenho a recomendação, não, as pílulas revestidas, né, os comprimidos revestidos, eles devem ser ingeridos sem triturar, né? Não posso mastigar, não posso triturar. Então essa é uma das situações. E aí? A criança não consegue deglutir, o que é que eu vou fazer? E aí eu acabo fazendo a trituração, porque eu fico, né, na verdade, dentro da nossa área, da área de saúde, a gente sempre vai ter uma balança para pesar os benefícios e os malefícios. Então vejam só, nessa situação, se eu não administrar o medicamento, não vou ter a cura da tuberculose. Se eu administro ele mesmo de uma forma, vamos dizer assim, inadequada, eu tenho ainda uma possibilidade. Então, nessa situação, eu faria. Eu só quero que vocês consigam enxergar isso nas diversas situações. Na comunidade, os pacientes conscientes é uma coisa. Eu vou tomar o comprimido e só vou explicar para ele, olha, seu João, não mastigue o comprimido. Eu nem preciso explicar para ele, né, o porquê disso, porque ele não deve mastigar e tudo. Mas diga para ele, se puder, né, passar a informação mais completa, passe, né? Mas não precisaria, assim, a um primeiro momento fazer isso. Precisa, sim, que você entenda, que você saiba o que você está fazendo. Em ambiente hospitalar, eu continuo com esses medicamentos via oral, por exemplo. E muitos desses comprimidos são comprimidos revestidos. Então, por exemplo, se eu não me engano, a simvastatina é um comprimido que é um inibidor lipídico e que ele é revestido. E ele precisa ser absorvido, onde? Lá no intestino delgado. Mas o meu paciente está entubado, está sedado, não consegue deglutir. E eu preciso administrar esse medicamento, né? E aí eu já tenho duas formas possíveis. Uma, esse paciente vai estar com uma sonda nasogástrica, que é uma sonda que passa pelo nariz e fica a extremidade dele lá no estômago. Mas eu pergunto, tenho como passar esse comprimido por dentro de uma sonda? Não. Eu vou ter que triturar esse medicamento. Triturar, diluir para poder fazer essa administração. Então é uma outra situação em que a indústria farmacêutica recomenda de uma forma a ingestão
do comprimido intacto, do comprimido revestido intacto. Mas nessa situação não tem como. E aí, nessa situação, eu vou ter que administrar. Pode ter possíveis perdas, diminuição da funcionalidade. Quando eu digo disfunção na funcionalidade do fármaco, não é uma disfunção que inativa tudo, tá, pessoal? Não, pronto, eu diluí o comprimido, perdeu toda a sua funcionalidade. Não. Ele perde essa fabricação, esse pensamento que foi feito para esse medicamento. Então, eu revesti, porque eu sei que quando passa pela cavidade oral, aquele revestimento não vai ser desfeito. Quando passar pela região gástrica, lá no estômago, ambiente ácido, esse revestimento já vai começar a se desfazer. E aí o comprimido percorre ainda. E quando chegar lá no intestino delgado, é o fármaco que já está solto, disponível para ser absorvido. Quando eu faço a quebra desta barreira, desta cápsula, desta película, deste revestimento, eu já quebro todo esse ambiente. Então, se eu dou para o medicamento, se o paciente mastiga o comprimido, ou se eu dou ele já triturado, as ações desse ambiente gastrointestinal que nós vimos, enzimas da boca, acidez estomacal, já vão agir direto sobre o fármaco. E é isso que eu digo, que pode ter uma ação negativa, a perda parcial da funcionalidade desse medicamento. Ou pode não destruir a molécula, mas pode perder, por exemplo, a sua funcionalidade absortiva lá dentro do sistema gastrointestinal, lá no ambiente do intestino delgado. Outra situação é quando esse paciente está com uma sonda nasointeral. Então, agora eu tenho um paciente com uma sonda que passa pelo nariz, passa pelo estômago, e a porção distal, né, a ponta desta sonda, está lá no intestino. E agora eu resolveria o problema, vamos dizer assim, porque eu já diluo o fármaco, já diluo o comprimido, e eu já entrego ele onde? Lá no ambiente onde ele vai ser absorvido. Então, muitas das vezes, quando eu tenho um paciente internado num ambiente como, por exemplo, uma unidade de terapia intensiva, lá eu dou preferência, por exemplo, por sondas nasointerais. Por quê? Porque essa sonda já vai estar lá realmente no intestino. Então, a administração do meu medicamento via oral, do meu comprimido, da minha cápsula, da minha pílula, da minha solução líquida, não vai ser prejudicado, que ela não vai passar pela boca, ela não vai passar pelo estômago, não, ela já será deixada lá no ambiente específico, que é o intestino delgado, e lá ele será absorvido. Então eu prefiro, ao invés de passar uma sonda nasogástrica, de passar uma sonda nasointeral. Por quê? Porque ele me ajuda nessa questão aqui da administração adequada dos medicamentos via orais. Eu quero fazer um parêntese aqui, para não ficar na cabeça de vocês uma ideia fechada de que, professor, quer dizer então que eu passo sonda nasointeral somente para administrar medicamentos de forma adequada? Não, nós sabemos que não é isso. As coisas são bem mais amplas do que nós possamos imaginar. Uma sonda nasointeral, por exemplo, ela vai permitir agora que você deixe nutrientes, né, que é a dieta do paciente, que é as dietas nasointerais que são administradas para esses pacientes em ambiente hospitalar, principalmente em unidade de terapia intensiva, eu já deixo o alimento onde? Lá no local onde é absorvido. Nós vimos aqui, quando falamos da digestão de alimentos, que quando nós ingerimos um alimento, a absorção dele vai acontecer onde? Lá no intestino delgado e no intestino grosso. Essas substâncias é lá que elas serão absorvidas, né? Então elas são quebradas, digeridas por enzimas da saliva, do estômago, e lá no intestino ela será absorvida. Então, quando eu passo uma sonda nasointeral, eu já tenho aqui a minimização ou a resolução de dois problemas. Primeiro, o meu medicamento vai ser deixado no ambiente específico de absorção, que é o intestino delgado, porque a sonda está lá. A minha dieta, a minha nutrição vai ser deixada dentro do ambiente já que propicia a absorção adequada, tá? Então, eu falo aqui sobre uma perspectiva para vocês, né? E eu chamo a atenção para que vocês não pensem e não fiquem com a ideia
Porque senão vocês sairão daqui com a ideia de, o professor disse que a sonda nasointeral só serve para eu administrar o medicamento que é administrado via oral no paciente que não consegue deglutir, lá no intestino, lá no ambiente de absorção. E não é isso, as coisas são bem mais amplas, por isso eu faço questão de chamar a atenção de vocês. Então essa é uma das vias. Então já sabemos, né? Eu quero deixar naquele ambiente para que absorção. O tempo aqui de absorção vai levar tempo. A digestão, né, a passagem deste fármaco por via oral vai levar um tempo para absorver. Então eu tenho um tempo de processamento desse medicamento, de absorção desse medicamento e para que ele esteja presente lá na minha corrente sanguínea e, consequentemente, no local onde está acontecendo a infecção. E aí eu preciso agregar mais um conhecimento, que é qual conhecimento? O conhecimento do medicamento que eu estou administrando. Então, se for o comprimido de um antibiótico, por exemplo, e nós tomamos, né? Então, quando temos um processo infeccioso, é prescrito um determinado antibiótico e nós ingerimos esse antibiótico. Só que esse antibiótico, ele tem, o fabricante dele, né, dá todas as características, que seriam as características farmacodinâmicas, farmacocinéticas, de absorção desse medicamento. Então ele me diz, olha, esse antimicrobiano que você está tomando, você tem que tomar de 6 em 6 horas ou 8 em 8 horas. Por quê? Porque ele, ao dar essa informação, eu faço aqui uma interpretação. Ó, eu tomei 6 horas da manhã, 6 horas da manhã, esse comprimido passou pelo meu trato digestivo, chegou lá, e vai levar um tempo para isso, né? Vai chegar lá no meu sistema gastrointestinal, intestino delgado, ocorre a absorção para a corrente sanguínea, e na corrente sanguínea eu vou ter o que a gente chama de pico plasmático, ou seja, a quantidade deste fármaco por um determinado tempo. Então, se eu pudesse pegar um gráfico, ó, começou a absorção lá no gastrointestinal, aí vai absorvendo, ou seja, essa substância vai passando para a corrente sanguínea, mas chega o momento em que ele estabiliza. Ou seja, se o fabricante está me dizendo depois de 6 horas, tome um segundo comprimido, o que é que significa? Porque ele sabe que em 6 horas eu vou ter uma quantidade ótima de antimicrobiano na minha corrente sanguínea. E, consequentemente, lá no local onde está ocorrendo o processo infeccioso. Só que depois de 6 horas, o que vai acontecer? Esse fármaco vai decair, ou seja, a quantidade dele na corrente sanguínea vai diminuindo até zerar novamente. Não esqueça que o fármaco é uma substância estranha para o nosso corpo, não faz parte do nosso corpo. Então ela será o quê? Eliminada, ela será excretada. Então vamos lá. Tomei, aí começou a absorveu, passando para a corrente sanguínea, estabilizou. Se eu não tomar outro comprimido, o que é que vai acontecer? Vai diminuir. E é por isso que eu tomo um segundo comprimido. Então vamos lá. 6 horas chegou no pico plasmático ótimo. E aí 6 horas eu tomo um segundo comprimido. Por quê? Porque quando começar a diminuir, o segundo comprimido já está absorvendo novamente. Então qual é o objetivo disso? É manter a quantidade daquele fármaco num determinado patamar na minha corrente sanguínea. Então é por isso que quando eu prescrevo medicamentos de 6 em 6 horas, tem de 4 em 4, de 6 em 6, 8 em 8, de 12 em 12, é porque eu preciso repor aquela substância na corrente sanguínea por aquele período. Então, tome antibiótico por 5 dias de 6 em 6 horas. É justamente durante 5 dias eu manterei aquele fármaco na minha corrente sanguínea numa quantidade que ele tenha ação sobre o micro-organismo que está causando o meu processo infeccioso. Então, vocês estão entendendo que coisas que eu faço, vamos dizer assim, poderia dizer mecanicamente ou tecnicamente, como o aprazamento de medicamentos, tem uma repercussão por trás disso. Então, veja, se eu aprender tecnicamente, eu vou dizer, olha, determinado antibiótico é de 6 em 6 horas. Você vai lá e coloca os horários de 6 em 6 horas. Isso é técnico. Agora não. Quando tem um conhecimento, quando se adquire um conhecimento por trás, você sabe,
esse medicamento, eu vou colocar ele de 6 em 6 horas, porque o pico plasmático dele precisa se manter estável por um determinado período. E depois de 6 horas, isso iria diminuir. Quando eu administro um segundo medicamento, eu mantenho aquilo estável na minha corrente sanguínea. Então, veja, vários conhecimentos. É o conhecimento da indústria farmacêutica que fabrica o medicamento, é o conhecimento do enfermeiro, das vias de administração e por que eu administro através daquela via. E depois do meu objetivo que eu tenho de manter aquela quantidade de fármaco estável na corrente sanguínea. Porque eu preciso eliminar o agente causador do processo infeccioso. Tá? Então, essa aqui é a via oral. Nós temos outras vias, como, por exemplo, a via sublingual. Então, é a administração sob a língua. E aí eu coloco aqui, tem um objetivo também. Professor, então por que eu não vou ingerir esse medicamento? Tem um objetivo aqui. Então, coloco aqui embaixo da língua. Eu via muito isso acontecendo em tempos passados. Então, por exemplo, tinha um medicamento para hipertensão arterial chamado, acho que era Dalat Retard. Não sei se vocês lembram disso. Que ele era uma cápsula em que eu furava ela e colocava aqui uma gotinha sublingual. Botava bem aqui, né? Pedia ao paciente levantar a boca e gotejava aqui. Qual é o objetivo de eu fazer isso? E ultimamente eu não tenho visto mais, principalmente em ambiente hospitalar, nessa questão do sublingual. Mas não sei ainda assim da aplica. Mas é uma via de administração. Por que eu faço aqui? Então eu coloco embaixo da língua. Aqui nós vimos, quando falamos de digestão, que a saliva, então aqui eu tenho ambiente úmido, a saliva tem enzimas, ela já vai agir sobre esse medicamento, né? Esse aqui não é um comprimido revestido, né? É um comprimido formado pela substância que eu quero administrar. E aí eu coloco aqui, a saliva vai diluir, e aqui vai ter a absorção direta, ou seja, vai passar daqui para a corrente sanguínea. Porque nesta região aqui, sublingual, eu tenho uma rede vascular muito grande, de vasos sanguíneos locais, em grande quantidade, né? Então aqui eu tenho uma irrigação muito grande. Então, quando o líquido, né, quando esse comprimido é diluído aqui através da saliva, tem uma absorção direta, ou seja, essa substância que está sob a língua passará diretamente para a corrente sanguínea. Então, veja, é uma via mais rápida, né? Então, se eu quero uma ação rápida do medicamento e não invasiva, eu posso administrar sublingual. No caso do Adalat Retard, que era o medicamento para pressão, quando é que eu fazia isso? Quando eu ia consultar, né? E aí verificava a pressão arterial, ela estava aumentada. E eu preciso que esta pressão diminua bruscamente. Então, imagina um paciente com 15 por 10 de PA. Eu preciso que aquela pressão diminua imediatamente. Então, eu tenho que administrar um fármaco, eu tenho que procurar um microambiente de administração que a absorção desse medicamento seja imediata, seja rápida. Professor, por que não colocar na corrente sanguínea? Que é uma via invasiva, né? Então, eu peso também essas possibilidades. Então, se eu posso administrar sublingual, a absorção ela será imediata. E ela não é invasiva, ou seja, só vou colocar o comprimido aqui. Eu comparo com a via invasiva, que seria a via endovenosa, por exemplo, eu peso qual é a mais vantajosa? A via sublingual, que eu não vou quebrar a barreira de defesa da minha pele, eu não vou injetar essa substância. E vejam só, ao conhecer esses diversos microambientes, né, que a gente começou a conversar agora aqui, tem microambientes em que eu não posso deixar determinados medicamentos. Eu posso deixar um comprimido dentro da corrente sanguínea? Não. Ele não foi fabricado para aquilo. Tem que ser substâncias que a indústria farmacêutica diga, isso pode ser deixado no microambiente corrente sanguínea. Então, um comprimido desse aqui, não tem como eu diluir e colocar dentro da corrente sanguínea. Pelo contrário, isso é muito perigoso e eu devo observar essas questões. Então, erros que acontecem, então, por exemplo, eu diluo um medicamento
e acabo fazendo isso na corrente sanguínea. E aí o meu paciente vai ter uma repercussão muito grande, porque aquela substância, ela não é própria para ser deixada na corrente sanguínea. Então, a via sublingual, eu tenho com esse objetivo. Eu quero uma intervenção rápida. Eu quero uma ação rápida daquele medicamento. E como essa via é muito irrigada e a absorção acontece, onde tem muita capilarização, principalmente nas mucosas, como a gente vê aqui, ó, tem absorção para a corrente sanguínea, de substâncias para a corrente sanguínea. Então, eu utilizo desse conhecimento e faço essa administração por esta via, por este microambiente, né? Tudo aqui que a gente vai falar está relacionado com microambiente. Embaixo da língua, veja só, eu estou falando de uma região pontual da cavidade oral. Então, aqui é um microambiente diferente. Aqui eu tenho uma temperatura diferente. Aqui eu tenho uma irrigação sanguínea diferente da superfície da língua. Aqui eu tenho um tecido diferente do tecido da bochecha, da língua. Então, veja que é por isso que isto aqui é considerado um microambiente. E por eu conhecer este microambiente, saber que se eu deixar uma substância neste local, neste microambiente, ela será absorvida de forma rápida, eu posso agora utilizar isso dentro da minha área da enfermagem. E é isso que a gente está vendo aqui. Estão trazendo o microambiente aqui para dentro da área de vocês, para dentro da área da enfermagem. Alguma dúvida, alguma pergunta em relação a essa questão aí, alguma curiosidade sobre essas duas vias de administração? Então vamos em frente. Nós temos outros ambientes, né, outras vias de administração, como por exemplo a administração parenteral. A administração parenteral, ela é então veja, eu tenho via enteral, que significa intestino, né, região gástrica. Então esse que nós vimos agora aqui, ó, via oral sublingual, eu utilizo a via o quê? Gástrica, via enteral. Então, dos intestinos, do sistema gastrointestinal, do ambiente gastrointestinal. Agora eu vou para um outro ambiente, que é a via parenteral, que também é um microambiente. Então, a via parenteral é o local onde eu administro, né, onde eu deixo essas substâncias para que sejam absorvidas fora do trato gastrointestinal. Por isso é chamado parenteral. Para a gente ter um entendimento disso, tem duas coisas que vocês vão ver muito dentro da área de vocês. Ó. Eu tenho dietas enterais, ou seja, são dietas que eu administro pela via gástrica. E eu tenho dietas parenterais, que são dietas que eu administro na corrente sanguínea, que eu insiro dentro de um ambiente corrente sanguínea. Então vejam só como é interessante eu conhecer essas questões. Porque nós falamos de nutrição e da região gástrica, na verdade, na questão da absorção de nutrientes, né, da alimentação, nós vimos que tem todo um processo, né, mastigação, enzimas da boca, enzimas digestivas, para depois esse nutriente passar para a corrente sanguínea. Então essa seria a via enteral. Na via parenteral, eu posso, então veja só, eu já entrego os nutrientes prontos, quebrados. Então, uma dieta parenteral será uma dieta em que lá no meu frasco vai estar as substâncias já simples. Então, os açúcares, os aminoácidos, os íons, né? Sódio, potássio, magnésio. Essas substâncias já estarão da forma simples. E aí eu já posso deixar da forma simples na corrente sanguínea, que seria a dieta parenteral. A minha dieta enteral, não. Apesar de muitas vezes ser um líquido, mas ali naquele líquido ainda tem substâncias complexas, né? Então eu não tenho mais aminoácidos, eu tenho proteínas. Essas proteínas ainda precisam ser digeridas pelas enzimas do gastrointestinal, então por isso precisa ser administrado
pela via parenteral. Pela via enteral. Na via parenteral, não, eu já entrego isso pronto. É como se eu pulasse esse sistema de gestão do alimento. Na verdade, eu pulo, né? Eu não mais mastigo, eu não uso mais enzima digestiva, eu já entrego isso pronto, né? Lá dentro da corrente sanguínea. Então, quando eu olho para dietas enterais e dietas parenterais, eu consigo enxergar aí esses dois microambientes diferentes, né? Então, eu não posso não posso pegar uma dieta enteral, que seria administrado por uma sonda nasoenteral, deixada lá no intestino para ser absorvido, para ser processado e absorvido. Eu não posso administrar essa mesma dieta na corrente sanguínea. E é isso que eu fico muito preocupado. Então, uma dieta enteral, eu tenho que saber qual é o ambiente que eu vou deixar ela, que é o ambiente gástrico. Uma dieta parenteral, eu tenho que saber qual é o microambiente que eu vou deixar ela, que é a corrente sanguínea. Assim como no fármaco nós vimos aqui. Então eu preciso saber onde é que eu vou deixar esse fármaco. Se é um comprimido, eu tenho que deixar aqui em algum ambiente que seja peculiar para o comprimido, ou a região gástrica, ou sublingual, como nós vimos. Eu não posso pegar esse comprimido, diluir e colocar na corrente sanguínea. Por quê? Porque lá é um outro microambiente. Se eu fizer isso, eu vou estar prejudicando. Não esqueça que quando eu insiro uma substância no meu sistema, eu estou inserindo uma substância num sistema complexo. E essa substância ela pode causar distúrbio no meu sistema, levando à desestruturação do meu sistema, a perda da funcionalidade e uma possível morte, né? Ou danos sob diversos níveis aí, inclusive deixar o meu paciente incapacitado por causa dessa questão. Então, quando eu tomo todos esses cuidados, olha, dieta enteral, intestino, dieta parenteral, corrente sanguínea, comprimido, eu administro ou via oral ou sublingual, né? Outra substância intramuscular, outra substância endovenoso, outra substância subcutâneo. Nós vamos ver quando conversarmos sobre esses microambientes específicos. Até agora nós já vimos o microambiente via oral e sublingual. E agora nós vamos trabalhar aqui no parenteral. Então entendo que via parenteral é a administração realizada fora do trato gastrointestinal, principalmente na corrente sanguínea. Então, a via parenteral, uma delas, a endovenosa, como eu falei para você. Então, eu tenho dietas que eu posso ser endovenosa. Então, eu faço a inserção direto na corrente sanguínea. O que é que eu espero com isso? Um efeito imediato. Então, quando eu deixo na corrente sanguínea essa substância, em segundos ela vai estar presente em toda a minha região corporal, visto que o sangue percorre em todo o meu sistema corporal. Eu queria a participação de vocês nessa questão aqui da administração parenteral, da dieta. Por que que eu iria preferir fazer uma administração de uma dieta parenteral, ou seja, deixar o nutriente na corrente sanguínea e deixar o nutriente na região gastrointestinal? Por que eu faço opção de uma ou de outra? Qual é o meu objetivo? Vocês têm uma ideia em relação a isso? Professor, consegue me Diga. ouvir? Oi? Estou ouvindo. Eu acredito que seja por conta das vezes estar obstruído a via oral, né, o sistema Sim. gastrointestinal da pessoa, e ela tem condições que ela não consegue ingerir comida da forma normal, vamos dizer assim. Então ela Tá, precisa, né? mas aí vamos discutir isso que você está falando aí, mas veja só. Se o meu cliente não consegue deglutir, então é uma criança, é um paciente numa unidade de terapia intensiva que está entubado, que está sedado, eu tenho outras formas de ter acesso ao sistema gastrointestinal. Uma delas é usando as sondagens que nós vimos aqui, uma sondagem nasogástrica, uma sondagem nasoenteral. Então, mesmo o paciente não tendo a condição de deglutir, de ingerir, mas eu tenho como ter acesso a esse ambiente. Concorda comigo? Então, inclusive quando o meu paciente não tem esse acesso disponível, eu crio uma forma de ter acesso, passando essas sondas.
Entendeu? Então, mesmo que ele não Entendi. tenha, eu crio mecanismos de acessar esse ambiente, porque eu vou precisar. Então, o meu paciente entubado na unidade de terapia intensiva, eu vou passar uma sonda nele, provavelmente. Ou nasogástrica, e aí a gente prefere passar a nasointeral, porque ela já fica lá no intestino. E a nasogástrica ficaria ainda no estômago ainda. E assim não, eu já quero deixar as minhas substâncias lá no intestino delgado. Seja ele o alimento, seja ele o fármaco, né? Então eu já quero deixar ele naquele local. Então eu teria acesso, né? Não, Então a não gente. natural, mas eu crio um mecanismo para isso, certo? Entendi. Mas aí, caso então a gente tenha uma dificuldade no intestino do paciente, eu acho que Sim, havia. isso, perfeito. Então, se o meu paciente tem agora uma disfunção deste ambiente, então vamos dizer, ele não está conseguindo absorver adequadamente. Então, ele não está conseguindo absorver nem o fármaco, nem o nutriente que eu estou colocando. Aí sim eu vou pensar numa outra possibilidade. Então, agora, por exemplo, esse meu paciente continua precisando do fármaco? Continua. Continua precisando do nutriente? Continua. Mas esta via não está funcionando. Então, mesmo que eu coloque lá neste microambiente o fármaco e, e a alimentação e o nutriente, ele não vai absorver. Então, vai adiantar eu fazer isso? Não. Aí eu penso na segunda possibilidade, né? Então, veja só, quando eu tomo esta iniciativa de usar a via parenteral, eu tenho que ter esgotado todas as minhas possibilidades para cá, porque não esqueça que esta via endovenosa, esta via parenteral endovenosa, ela é invasiva. E quando eu invado ambientes como a corrente sanguínea, eu crio outros riscos, tá? Mas você tem razão. Uma das opções, uma das coisas que me leva a optar pela via parenteral endovenosa é a disfuncionalidade do sistema gástrico. E qual seria as situações em que o meu sistema gástrico pararia de funcionar, vamos dizer assim? Ou não estaria absorvendo ou funcionando de forma adequada? Vocês conseguem trazer para dentro da área e tentar enxergar aí? Professor, pode repetir para mim, por favor? Quais seriam as situações que pode se apresentar lá com o meu paciente que faz ele perder, por exemplo, essa capacidade absortiva do sistema gástrico dele? Teria alguma patologia, alguma doença, alguma repercussão que vocês Prof- possam lembrar aí? Olha, se não me falha a memória, tem um micro-organismo, né? Um parasita, acho que é a Giardia, né? Que Sim, ela vai lá no intestino e ela acaba se, vamos dizer assim, se alojando ali nas microvilosidades, e certo. ela vai tirando as microvilosidades e aí dificulta a absorção, né? Sim. Então eu acho que pode ser se o É, paciente é, já está bem prejudicado. é uma situação, mas vamos pensar aqui. A giardíase é um parasito que, como você falou, ele atapeta a superfície do sistema gastrointestinal. E aí, se ele recobre, né, se ele reveste aquela superfície, a absorção vai ser prejudicada. Mas eu pergunto, se eu tenho este conhecimento, eu usaria drasticamente uma outra via de absorção ou eu faria uma intervenção para retirar esse micro-organismo desse ambiente? O que você faria? Então vamos imaginar que você é enfermeiro, tem um paciente internado, uma criança, vamos imaginar. Essa criança está acometida por giardíase, ela está com a absorção nutricional, então ela está, por exemplo, desnutrida, está influenciado por essa infecção, porque não está conseguindo absorver os nutrientes de forma adequada. A minha pergunta de você, numa conduta como enfermeiro, você usaria um fármaco para retirar esse micro-organismo ou administraria dieta via parenteral? É a minha pergunta que eu faço para você. Veja que Professor, eu...
Oi, pode falar. Eu acho assim que vai depender muito da emergência, porque as microvilosidades elas não voltam de novo, né? Da feita que elas são tiradas, elas não são recuperadas. Então, dependendo da emergência que for, eu vou Só ter que, só que no uma caso da ação. giardíase, essas microvilosidades, elas não são destruídas. O parasito, ele só fica ali na superfície. Ele fica em cima das vilosidades. No momento em que usar um medicamento que mate essa giardia, ela vai desaparecer dali. E o tecido que estava sendo recoberto, vamos dizer assim, ele vai voltar a funcionar. Tá? Então eu volto à pergunta. Você administraria um medicamento para retirar esse micro-organismo e fazer com que o sistema gástrico volte a absorver adequadamente? Ou você procuraria uma via parenteral de administração de nutrientes? Ficou complicado? Não, aí se for nesse caso, eu vou fazer o uso do medicamento para tirar ali o parasita, né? Mas eu falei, Exatamente. eu Pode falei falar, isso pode. Ah, porque eu, assim, até pesquisei aqui para ver se eu estava errado, mas a Giardia, quando eu fiz um trabalho sobre ela, dizia que ela fazia uma marca chamada Impression Prints lá hum, no, lá no intestino, em que ela deixava realmente liso ali a região onde ela se alojou. Mas eu não encontrei aqui, talvez eu esteja confundindo os parasitas. certo. Pois é, Mas, aí pode continuar. não, não, você não pode falar. Eu acho que. O que eu quero colocar com essas situações que surgem aqui, e daí a importância de surgir ideias de vocês, pergunta para a gente abrir discussões, porque eu como enfermeiro, eu como profissional da área de saúde também, eu preciso avaliar a situação. Então, a opção por uma via mais invasiva, ela tem que ser a minha última opção e não a minha primeira opção. Então, nessa situação que a gente falou aqui, a criança com giardíase, veja, ela está sendo, sim, sendo prejudicada porque ela não está absorvendo adequadamente os nutrientes. Mas eu ainda tenho segurança, eu ainda tenho tempo para fazer intervenções, como, por exemplo, administrar a medicação para que aquele micro-organismo saia dali e ela volte a absorver adequadamente. Então não seria uma boa situação. Então não seria, vamos dizer assim, um ponto principal para eu poder escolher uma outra via de administração. Não. Eu vou paralelamente fazer a administração do medicamento para tirar a giardia e paralelamente eu vou associar a uma alimentação, a uma ingesta adequada de nutrientes. Seria a minha intervenção. Então eu não optaria pela via parenteral que a gente está falando aqui, que é uma via invasiva e eu posso trazer mais problemas do que a própria giardia para essa criança. Então, para eu administrar uma dieta de forma parenteral endovenosa, eu precisaria passar um catéter. Esse catéter ele teria que ser numa veia calibrosa, como a jugular ou a subclávia, por exemplo. Agora eu tenho uma porta aberta para a entrada do outro micro-organismo e pessoas que têm inserido catéter têm grande possibilidade de ter infecções da corrente sanguínea. Então vejo como a decisão de um procedimento invasivo desse, como a administração via parenteral endovenosa, ela tem que ser uma decisão quando eu já não tiver mais outras possibilidades. Então, no caso da criança, eu tenho possibilidade de administrar o medicamento e retirar o micro-organismo e ela voltar a absorver adequadamente. Agora, como você falou aqui, se esse meu paciente, quais seriam as características que eu observaria para optar pela via parenteral? Então, o sistema gástrico não funciona ou está absorvendo de forma inadequada. Seria uma possibilidade. Segunda possibilidade, esse meu cliente, ele precisa de uma ingesta nutricional mais elevada. Então, eu preciso de mais proteínas, eu preciso de determinada substância. Então, por exemplo, um paciente que tem lesões de pele, lesões de decúbito, por exemplo, deixa eu só ver até que horas aqui vai a nossa aula, 9h10, tá?
O paciente que precisa de uma ingesta maior, como por exemplo, o paciente que tem uma lesão de pele, uma lesão de decúbito, ele precisa de uma ingesta proteica maior, porque ele precisa dessa ingesta maior de nutrientes para que haja uma melhor cicatrização daquela ferida. Então aí, se eu for administrar, por exemplo, via gástrica, via enteral, essa absorção talvez não seja adequada. Então aí eu dei duas situações para vocês. Primeiro, a via gástrica não está funcionando e aí eu opto pela parenteral, ou eu preciso de uma ingesta de nutrientes mais elevadas que a minha via enteral não iria me proporcionar. Aí eu opto por essa questão. Tá? Então estão entendendo que são em situações. E eu não vejo isso, né, pelo menos eu nunca vi isso fora do ambiente hospitalar. É um ambiente controlado, é dentro lá do teu ambiente hospitalar que você vai optar por utilizar essa via parenteral aqui, no caso para dietas. Então não é uma decisão unilateral, não é só o enfermeiro que vai decidir, não. É a equipe multidisciplinar que vai avaliar aquele paciente e vai ver se é ou não recomendado a administração via parenteral. Então vai estar o enfermeiro discutindo. Qual é o papel do enfermeiro nessa discussão? Olha, o meu paciente, ele não está absorvendo adequadamente a dieta. O meu paciente, ele não está tolerando adequadamente a minha dieta. O meu paciente está com uma diarreia contínua durante vários dias. Então, eu vou colaborar nesse sentido, de demonstrar que aquela via que nós, equipe multidisciplinar, estamos utilizando, ela não está funcionando. É o papel um dos pontos, né? Que o papel é bem mais amplo do que isso. O papel da nutricionista, junto com essa informação, avaliar as possibilidades. Então, o que é que ele precisaria mais, né, de nutrientes? Olha, que está precisando de uma ingesta proteica mais elevada. E aí entra a nutrição fazendo adequações naquela dieta. Entra o papel do médico, né, para decidir junto com esse grupo aqui se optam ou não por fazer a administração por via parenteral desta dieta. Então vejam, eu preciso me colocar na situação, e é isso que eu peço para vocês, se coloquem como enfermeiros, que não tem receita aqui, né, para dizer, olha, nesta situação você vai fazer isso. Não, toda e qualquer situação você irá avaliar. Né? Eu vou avaliar, é adequado, é recomendado eu utilizar essa via aqui? Então, dessas vias que nós falamos, todas as situações eu vou precisar avaliar. Então, a administração do medicamento via oral, eu avalio se é possível fazer ou não. Sublingual, eu avalio se para aquela situação específica é adequada. Então, por exemplo, para uma tuberculose, que foi que nós demos exemplo aqui, não tem por que eu administrar um medicamento sublingual. Eu não quero uma ação imediata. Né? Então, eu optaria, veja só, para a questão da tuberculose, eu preciso conhecer onde é que essa infecção acomete, qual é o órgão, qual é o ambiente, que é o pulmão. Depois, qual o medicamento que eu utilizo. Conhecer esse medicamento, saber as vias de administração e optar pela melhor delas. Então, via oral, porque eu não preciso de uma ação imediata. Ela pode ser absorvida lentamente, né, e se manter por aquele período, aquele tempo de administração do medicamento na corrente sanguínea. Professor? Oi, pode perguntar. Então, eu acho que o que o senhor falou agora é justamente a pergunta que eu ia fazer, da diferença, né, da administração da dipirona, por exemplo, via oral e a intravenosa. Isso. Né? Que a intravenosa é bem complicada, dói bastante, né? Sim. E Mas daí também, a mas ela via... tem uma ação mais rápida também, né? Exatamente. Então vai Então, depender, né? é isso que eu estou falando. Então, você vai avaliar. Então, no caso do paciente está com dor, se é uma dor intensa, uma dor que está incomodando o paciente naquele momento, qual você optaria? Pela dipirona via oral, comprimido, ou pela dipirona endovenosa? Qual você optaria? Se ele estiver precisando naquele momento, né? Eu Então, vou preferir a via endovenosa, com certeza. endovenosa, que é rápida. Então vocês estão Uhum. entendendo que essas coisas parecem simples, a gente não dá atenção, mas é sobre isso que a gente precisa conversar.
Porque eu, como enfermeiro, sou o profissional habilitado, capacitado para avaliar aquela questão naquele momento. Então, no caso, o paciente está com dor, eu posso, imediato, eu preciso resolver aquilo, então eu opto pela apresentação farmacológica endovenosa. Se esse meu paciente persiste com dor, o que é que eu posso fazer? Eu posso deixar esse medicamento de horário, tanto endovenoso, se essa dor for muito intensa, ou via oral. Então, olha, deixa aí de 4 em 4 horas, de 6 em 6 horas, né, essa medicação aqui. Então, você já pode administrar Então, eu sei que durante a semana eu venho acompanhando o meu paciente e eu sei que ele está tendo dores contínuas. Eu venho acompanhando o meu paciente e eu sei que ele fez um determinado procedimento cirúrgico e que ele vai sentir dor. Então, eu já deixo aquele fármaco ali de horário, como a gente fala, né, para administrar. Então, se eu sei que ele vai sentir dor por um tempo, eu posso optar pela questão via oral, mas eu já deixo de horário. Então, de 4 em 4, de 6 em 6, eu vou lá e administro aquele medicamento. Então, você precisa se inserir dentro desses contextos, que é você que vai avaliar. E não tem como eu contar 100% das histórias aqui para vocês. Eu tenho como discutir com vocês e amparar vocês teoricamente, para quando vocês se depararem com determinada situação, vocês consigam se colocar no papel de enfermeiro e decidir a melhor conduta que vocês vão tomar. Seja do próprio medicamento, seja da via de administração, para que vocês consigam obter o objetivo adequado para aquela intervenção que você está fazendo. Tá certo, pessoal? Nosso horário acabou, infelizmente. A gente continua na próxima aula. Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Se tiverem, esse é o momento. Não, professor. Então, eu só preciso do e-mail. Conseguiram o e-mail para mim? Professor, ela vai lhe mandar um e-mail, uma mensagem, ela vai lhe enviar aí. Se ela já não enviou, ela vai enviar, tá? Já falei com ela. Tá bom, então eu vou dar uma olhada no meu celular daqui a pouco e eu vejo. E aí, quem me enviou foi a representante? Isso, a Andressa. Tá bom, aí eu já converso com ela e vejo como é que vai ficar as questões das atividades. Tá bom? Tá legal, então. Então tá, agradeço a presença de vocês, tenham todos um bom dia. Bom dia, professor. Bom dia, professor. Bom dia, professor. Bom dia.